Bom, vamos para a segunda parte. Então, a gente falando da teoria do risco-benefício. Então, basicamente, o que eu tenho que entender aí é que assim, ó, o fornecedor, para colocar, digamos assim, para colocar aqueles produtos e aqueles serviços em circulação no mercado, ele está, de uma certa forma, colocando os consumidores em risco de que algumas situações aconteçam, como é o caso de um produto falhar, como é o caso de um serviço, de acontecer algo errado com um serviço e aquilo acabar causando um prejuízo para o consumidor e assim por diante. E esse risco, o que a gente precisa entender também, é que esse risco é inerente à atividade. Então, independente do que o fornecedor faça em relação a esse produto, em relação a esse serviço, ele vai continuar colocando aquelas pessoas em risco, né, por conta da sua atividade. Um produtor, por exemplo, uma fábrica de algum produto, ela, independente do zelo, ela corre o risco de, eventualmente, uma daquelas máquinas dar problema, por exemplo, e causar um dano ao consumidor. E mais ainda, na verdade, que é o principal fundamento dessa tese, né? A empresa, ela está ganhando para colocar o consumidor em risco. Então, na verdade, quando eu digo que a empresa tem lucro, por exemplo, com um produto, eu estou dizendo que ela está tendo lucro para expor as pessoas a alguns tipos de situações. E aí, quando ela tira um benefício de toda essa situação, né, de colocar as pessoas nessas situações de risco, então eu digo, olha, ela vai ter que ser responsabilizada o dia que aquele produto der algum problema, o dia que aquele serviço causar algum dano ao consumidor, porque essa mesma indenização, ela vai vir, na verdade, daquele lucro que ele teve com as tantas outras que não causaram nenhum tipo de dano aos consumidores. Essa é a base da teoria do risco-benefício, tá bom? Então, por isso, por conta desse risco-benefício, é que a gente tem como via de regra a responsabilidade objetiva dentro das relações de consumo. Então, eu sempre vou ter, salvo uma exceção que a gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou ter, quando um produto, um serviço, ele tiver má qualidade, independente da culpa ou do dolo do fornecedor, ele vai ser obrigado a indenizar o consumidor, tá bom? Outro dos direitos, a gente viu agora aqui para trás, né? Os direitos básicos do consumidor, certo? Nós vimos os direitos básicos e nós vimos agora também o modo de responsabilizar o fornecedor, caso algo aconteça. Mas veja bem, essa proteção que o código dá, ela não chega a ser suficiente, né? Ou pelo menos não pensou assim o legislador, para defender o consumidor de eventuais situações que acontecem diariamente, né, que a gente vê. Então, além dessa vantagem, digamos assim, de ter a responsabilização objetiva, ou seja, de não ter que comprovar dolo ou culpa, o consumidor ainda tem mais uma vantagem processual, que é a inversão do ônus da prova, tá? Eu vou tratar um pouquinho mais dela aqui, porque ela tem muita conexão com a responsabilidade civil, né? Na medida em que, para responsabilizar o fornecedor na esfera civil, eu precisaria, em tese, comprovar as alegações, nem que a gente exclua, por exemplo, dolo ou culpa, mas eu ainda teria que comprovar ato, teria que comprovar dano, teria que comprovar nexo causal. Ok. E via de regra, é assim que funciona. Via de regra, a regra que vale é a do artigo 373 do Código de Processo Civil,
que me diz que o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito e o réu deve provar aqueles fatos modificativos, aqueles fatos extintivos ou que de qualquer forma obstruam o direito do autor e gerem normalmente, né, a improcedência da demanda. Então, basicamente, o réu comprova aquilo que ele diz na petição inicial, o autor comprova aquilo que ele diz na petição inicial, o réu comprova aquilo que foi dito na contestação. Beleza, essa é a regra. No direito do consumidor, nós temos uma mudança nessa regra, que vem lá do artigo 6º, no inciso 8, tá certo? Que é aquele inciso que trata da facilitação na defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova. Quando houver verossimilhança, quando o consumidor trouxer uma base suficiente para que o juiz possa entender, não, isso aqui tem fundamento e, portanto, por ter fundamento, eu jogo o restante da prova para outra parte que possui mais condições de realizar essa prova, tá? Existe hoje sim, para vocês entenderem, no Código de Processo Civil, existe sim uma distribuição dinâmica do ônus da prova, existe a possibilidade, né, da distribuição dinâmica do ônus da prova, caso o juiz entenda que a prova ela é excessivamente rigorosa para uma das partes, que seria a responsável por aquela prova, né? E é simples para outra parte. É simples ou é muito menos complexo para outra parte. E por que isso? Eu sou obrigado a comprovar o direito alheio? Sim, em determinados casos, sim. Por quê? O próprio Código de Processo Civil, ele traz o que a gente chama de dever de cooperação das partes, ou seja, as duas partes, elas devem, duas ou mais partes, logicamente, né, elas devem cooperar para que o processo termine com uma decisão de mérito justa, com uma decisão suficiente para resolver efetivamente o problema das partes. Então, quando eu digo isso, eu digo também, com certeza, que as partes devem trazer as provas necessárias para que o juiz consiga assimilar a verdade dos fatos. Então, veja bem, eu digo, não, eu não contratei o serviço de uma empresa X, tá? Não contratei e, inclusive, fui negativado. Vamos pensar nesse tipo de situação. Eu não tenho como fazer prova definitiva de que eu não contratei o serviço. Agora, a outra parte, ela tem como fazer prova definitiva de que eu contratei, se esse for o caso. Então, vejam bem. A prova, para mim, eu que seria o destinatário original da prova lá pelo 373... eu, autor, eu tenho uma prova excessivamente rigorosa. Por quê? Porque não existe uma prova de que eu não realizei um ato. Mas para outra parte, é uma prova muito menos complexa, porque a empresa, ela guarda, ou ao menos deveria guardar, os registros de todos os contratos. Ou seja, para a empresa, se eu estiver mentindo, é só anexar aos autos a cópia do contrato que foi realizado entre nós dois, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, o juiz, verificando essa disparidade de informações, verificando essa diferença entre o encargo que um teria e o encargo que o outro vai ter, ele pode dizer não. Réu, eu estou determinando que traga aos autos o contrato assinado sob pena de confissão em relação ao que foi dito pelo autor. Ou
ainda que eu não penalize no sentido de dizer, ó, sob pena de confissão, eu digo, o ônus da prova acerca da existência ou não da relação, né, da relação entre eles, passa a ser do réu. O réu é que vai me comprovar se essa relação existiu, se essa relação não existiu, como que ela aconteceu e assim por diante. E vejam que isso não gera nenhum tipo de prejuízo para a empresa na medida em que, primeiro, era obrigação dela manter nos registros os contratos que ela realiza. E segundo, porque não é possível dar ao autor essa responsabilidade. Sob pena, inclusive, de não ter nenhuma ação dessa julgada procedente e assim por diante, né? Até porque todos os autores que tivessem que comprovar a inexistência de contrato não iriam conseguir. Simplesmente iriam sair prejudicados por conta de impossibilidade, realmente, de demonstrar isso pro Poder Judiciário, tá bom? E a inversão do ônus da prova, ela é obrigatória ao juiz? Então, quando eu digo, por exemplo, vamos dar uma lida aqui no artigo 6º, inciso 8º. São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, tá? Então, o que a lei está me exigindo? A lei está exigindo que tenha verossimilhança ou que o consumidor seja hipossuficiente, tá? Então, veja bem, esses requisitos, gente, apesar da gente saber que normalmente acontecem os dois ao mesmo tempo, esses requisitos não são cumulativos. Eu posso ter um caso em que eu tenha só a verossimilhança das alegações, posso ter um caso em que eu tenha só a hipossuficiência, tá? E ainda muitos insistem em tratar desse inciso como uma questão cumulativa, como requisitos cumulativos, e não é. Então, muito cuidado com essa situação. Agora, pela leitura do dispositivo, é obrigatória a inversão do ônus da prova? Veja bem, quando eu digo que, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz, então a lei é bem clara nesse sentido, né? Mas, apesar da lei ser clara nesse sentido, né, na verdade, segundo a leitura do inciso, não é obrigatória a inversão do ônus da prova e não sendo obrigatória a inversão do ônus da prova, caso a caso é que o juiz vai analisar se existe hipossuficiência, se existe verossimilhança das alegações. Em muitos casos avaliam os dois, tá bom? A existência dos dois. E aí ele vai decidir se naquele caso específico é o caso de inverter o ônus da prova ou não é, e aí decidir pela procedência ou pela improcedência da demanda. Então, primeiro ponto, pela lei não seria obrigatório. Agora, já há discussões judiciais, inclusive com alguns precedentes, de que a inversão do ônus da prova é obrigatória no Código de Defesa do Consumidor. E só em casos excepcionais é que o juiz poderia considerar o ônus da prova natural, ao invés de considerar o ônus da prova invertido. Tá? Então, muito cuidado, porque aí a gente pode ver também uma tendência de mudança da jurisprudência. A gente sabe que a jurisprudência nem sempre respeita necessariamente a literalidade da lei, né? Então, a gente pode estar vendo aí uma mudança de jurisprudência no sentido de dizer, olha, é obrigatório,
todo o processo em que o Código de Defesa do Consumidor se aplicar, o ônus da prova automaticamente é invertido. Se o juiz, por alguma eventualidade, achar que naquele caso específico não é o caso de inverter o ônus da prova, ele fundamentadamente retorna o ônus da prova ao à sua forma natural, digamos assim. Beleza? E aí, outra discussão muito grande existente é em que momento que o juiz deve definir esse ônus da prova, né? De que forma que ele deve decidir e quando que ele deve comunicar às partes de que o ônus da prova foi invertido. Vamos começar do começo. Verificando esquecendo logicamente de juizado especial, né? Mas verificando o andamento normal de um processo, eu tenho petição inicial, tenho contestação e tenho impugnação, despacho saneador, audiência de instrução e memoriais de julgamento. Beleza. Então vamos considerar que esse seria o andamento de um processo normal, tá? Veja bem, o autor na petição inicial, ele vai trazer aquilo que ele possui de conteúdo probatório e de conteúdo fático. O réu, mesma coisa dentro da contestação. E aí depois na impugnação, aí são só mais alguns fatos debatidos. A partir da impugnação, não existe mais aquela questão de juntado de documentos, fatos novos e assim por diante. Beleza. No despacho saneador, o juiz deve definir todas as questões processuais pendentes. Então, existe alguma coisa que eu preciso resolver para trás? Não. Quais são as provas que vão ser produzidas a partir de agora? E aí, depois que o juiz resolve as pendências e marca a audiência de instrução, as partes, dentro de uma audiência de instrução, que é justamente a audiência em que as provas vão ser produzidas, as partes precisam saber que provas elas precisam efetivamente produzir, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, eu, autor, digo, eu vou levar 2 testemunhas, eu posso considerar levar até maior número de testemunhas se eu souber no despacho saneador que determinada situação é ônus da prova da minha parte. Então, quer dizer, eu preciso trazer alguém, de repente, que conhece aqueles fatos, eu posso tentar trazer documentos que ainda sejam permitidos e assim por diante. Então, esse conhecimento que as partes precisam ter antes, né, do que seria o conteúdo probatório, e aí, umas outras situações também que eu vou explicar daqui a pouquinho, levaram os tribunais a entender, a mudar o entendimento sobre esse momento de decisão sobre o ônus da prova. Antigamente, a doutrina já dizia, e os tribunais também seguiam, a tese de que a inversão do ônus da prova era uma regra de julgamento. Ou seja, eu passo todo o trâmite do processo, e aí lá na sentença é que o juiz vai decidir o que era o ônus da prova de quem conseguiu se desincumbir desse ônus da prova, e aí, portanto, se o julgamento é procedente, improcedente e assim por diante. Só que com o tempo, as partes, a própria doutrina, a jurisprudência foi começando a perceber que se eu deixo no escuro as partes até o final do processo, sem saber quais são efetivamente os assuntos do processo que incumbe a ela provar, né? Eu, de uma certa forma, não cumpro com o próprio dever de cooperação que está lá dentro do Código de Processo Civil. Por quê? Porque eu estou exigindo das partes, basicamente, que comprovem tudo aquilo que é ônus da prova delas e tudo aquilo que não é também, porque pode vir a ser. Tá certo? Então, tudo aquilo que podia, eventualmente,
ser ônus da prova de uma das partes, ela teria que comprovar independente daquilo que o juiz da causa havia dito até o momento, né? Por conta para não correr o risco de lá na frente perder o processo, porque o ônus da prova inverteu lá no final e aí ela acabou não conseguindo provar aqueles fatos que ela precisava, beleza? E aí quando eu digo, por exemplo, que eu vou dar toda essa responsabilidade para as partes, o que eu estou dizendo basicamente? Que eu não estou cooperando para um processo justo. Aconteceram diversas vezes de partes que perderam o processo por conta do desconhecimento acerca do ônus da prova de um fato específico e que acabou ficando em branco dentro do processo. Isso é um processo justo? É um processo em que se buscou a verdade real dos fatos? Não. Às vezes ficaram documentos de fora, às vezes ficaram testemunhas de fora e assim por diante. Então, por isso, a inversão do ônus da prova, ela passa a ser não mais uma regra de julgamento, mas uma regra de instrução. Então, quando que o juiz vai fazer isso? Vai inverter o ônus da prova se ele achar que deve. Lá no despacho saneador. Então, eu tenho petição inicial, eu tenho contestação, eu tenho impugnação. Ali, eu delimitei todos os fatos que fazem parte do processo. Depois disso, o juiz define quem vai provar o quê. E aí, marca a audiência de instrução e, se for o caso, até reabre o prazo, de repente, para juntada de documentos e assim por diante. Beleza? Continuamos já na próxima parte.